Olá, galera. Agora nós vamos ver a associação em paralelo. Bom, qual a diferença, professor? Tem muita diferença. A associação em paralelo, ela é bem diferente da associação em série, por quê? Quando você chega em casa, você acende a luz da sala, você só acende a luz da sala. Se fosse em série, a partir do momento que você apertasse o interruptor da luz na sala, ia acender do banheiro, da cozinha, do quarto, enfim. Isso seria uma série. Em paralelo é diferente, por isso, tá ok? Bom, na associação em paralelo nós temos aqui uma tensão total, uma tensão DDP que é a mesma para toda a associação. Nós temos uma corrente I, que parte, um I total, né, a corrente total, e ela vai se dividindo de acordo com a resistência. Então, a corrente total partiu. Quando ela tem aqui uma resistência R1, você vai ter a corrente 1. Aí uma outra parte do I continua, que sobrou. E R2, vem uma parte de corrente para cá. I2. E o que sobrou vem aqui para R3, que é o I3. Então, diferentemente da associação em série, na associação em paralelo, você tem a tensão 1, que no caso, para R1 é igual, que é para U2 para R2, que é igual a U3 que está na R3. Ou seja, você tem uma tensão DDPU igual. É como se fosse na associação em série a corrente. Lembra que a corrente era a mesma, que passava em cada resistência? Aqui, no caso, na associação em paralelo, é a tensão que é igual. E já a corrente, ela vai ser de acordo com a resistência. Então, I1, corrente 1, é diferente de corrente 2, que é diferente da corrente 3. Mas se nós somarmos todas as correntes, nós teremos a corrente inicial, que a gente chama corrente total, I total, tá ok? E para achar o resistor equivalente? Lá na associação em série, como é que era? Resistor equivalente é igual a R1, mais R2, mais R3, mais R4, enfim. Quantas resistências nós tivermos? Na associação em paralelo, será diferente, vai ser o inverso. Olha, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ah, professor, se tivesse R4, mais 1 sobre R4, tá ok? Bom, só um detalhezinho, relembrando aí, depois vocês peguem e relembrem MMC, tá ok? Que nós vamos usar. Exemplo. Então eu tenho aqui uma associação em paralelo, ó. Vamos botar R1 vale 60, R2 30 e R3 20. E ele nos deu esse dado de 120 volts, olha. 120 volts, que é a tensão total entre os pontos A e o ponto B. Isso aqui é uma associação em paralelo. Bom, quais são os dados do nosso problema? R1 vale 60 ohms, R2 30 e R3 20, conforme foi dado aqui. Eu tenho que a DDP total vale 120 volts. Eu quero saber a corrente total e eu quero saber o resistor equivalente. Bom, primeiro vamos achar o resistor equivalente. Tá? O que eu tenho que fazer aqui? Botei a fórmula, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Agora eu vou substituir. No lugar de R1 eu boto 60, no lugar de R2 o 30, no lugar de R3 o 20. Substituir. Se a gente tem uma soma de frações aqui com denominadores diferentes, o que eu tenho que fazer? O MMC, entre 60, 30 e 20. Ó, 1 sobre resistor equivalente, eu repito isso aqui, porque eu estou resolvendo essa parte daqui depois da igualdade. Repito isso aqui, é igual tudo sobre 60, porque quando eu fiz o MMC entre 60, 30 e 20, deu 60. Aí eu faço 60 dividido por 60 dá 1, vezes 1, 1, mais 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1, 2, mais 60 dividido por 20, 3, vezes 1, 3. É aquela soma de fração, né? Nossa velha conhecida, com o MMC. Aí eu tenho 1 sobre resistor equivalente é igual a 6 sobre 60.
Acabou, professor? Não, não acabou, sabe por quê? Eu quero saber o valor do resistor equivalente, eu não quero saber o valor de 1 sobre resistor equivalente. O que eu faço agora? Multiplico cruzado essas frações. Ó, igualdade de fração, multiplico cruzado. Ficou 6 vezes resistor equivalente é igual a 60, que é 60 vezes 1, 60. Resistor equivalente é igual a 60 dividido por 6, que é igual a 10 ohm. Ou seja, o resistor equivalente dessa associação em paralelo vale 10 ohm, tá ok? Bom, um detalhe importante. O resistor equivalente na associação em paralelo sempre vai ser menor, o valor vai ser menor do que a menor resistência. Repare, a menor resistência aqui não era 20? Olha quanto deu o resistor equivalente, 10. Sempre vai ser menor do que a menor resistência. Tá? Isso aí às vezes é para você ver, poxa, se deu um número igual ao maior, fala assim, alguma coisa eu fiz errado. Tá bom? Então eu tenho a resistência equivalente. Eu vou achar agora o quê? A corrente total. U é igual a R vezes I. Eu vou usar o U total. Então eu vou usar a resistência total. Eu não posso pegar o 60, o 30, o 20 para botar aqui no lugar do R. Não, eu tenho que pegar o resistor equivalente total. Então, U é igual a R vezes I, né? Formulazinha de primeira lei de Ohm. Substituo no lugar do U, 120. Igual, no lugar do R, que é resistor equivalente, o 10, vezes o I, que é a corrente total que eu quero saber. I vai ser igual a 120 dividido por 10, I vai ser igual a 12 amperes. Ou seja, significa dizer que a corrente que parte daqui do ponto A vale 12 amperes, é a corrente total. Até chegar nesse nozinho aqui, onde está o ponto luminoso, ela vale 12. Mas aí, ó, quando ela vai para 60, ela vai com valor. Quando vai para 30, no caso na resistência 2, vai para outro valor. E quando passa pelo 20, já tem um outro valor. E quando elas se juntam novamente nesse outro ponto aqui, ó, luminoso, elas vão ter que valor? Novamente, 12 amperes. Tá ok? Elas se dividem aqui, porque na associação em paralelo, as correntes são diferentes. Elas serão de acordo com a resistência. E você pode, eu deixo de desafio para você aí, achar o valor de cada corrente. Lembrando que você vai você vai utilizar a primeira lei de Ohm, só que o 1 é igual a R1 vezes I1, que você vai achar o I1. O 1, no caso a tensão 1, você vai usar o 60. É igual a R1, que é 60. Desculpa, o 1, né, é o 120, desculpa. Que é a tensão igual para todos, tá? Então, no caso, 120 vai ser para todos. Igual na associação em série, nós não usamos para achar as tensões diferentes, nós usamos a mesma corrente, porque a corrente é constante. Lembra disso? Agora, nós vamos usar a mesma tensão, que no caso aqui é 120, para achar todas as correntes. E no final, essas correntes, as 3 correntes, I1, I2 e I3, tem que dar 12 amperes. Tá ok? Bom, próxima aula, associação mista. Tá ok? Espero que tenham aprendido, tenham gostado. Até a próxima.